Então, ora, Sananda Prabhu vai continuar a leitura. Glórias, todas as glórias a Ele, que é o mais querido de Sri Nityananda e cuja forma é eterna e absolutamente transcendental. Todas as glórias ao Sr. Gaurachandra, o mestre do porteiro Sri Govinda Das. Ó Senhor, por favor, lance seu olhar misericordioso sobre as almas condicionadas. Todas as glórias ao Sr. Chaitanya, o rei dos Brahmanas e o querido filho de Jagannath Mishra. Ó Senhor, todas as glórias a seus devotos. Todas as glórias ao Chaitanya de olhos de lótus, o grande oceano de misericórdia. Ó Senhor, por favor, conceda-me esta bênção, que meus pensamentos estejam sempre absortos em suas glórias e em seu caráter magnânimo. Por favor, tirem proveito deste Adikanda, meus irmãos, e ouçam os passatempos aprazíveis do Sr. Chaitanya como um jovem estudante. Dia e noite o Senhor se absorvia completamente no néctar dos estudos, não encontrando tempo para nenhuma outra atividade. Após cantar o mantra Gayatri ao nascer do sol, o Senhor do Universo, Sri Nimai Pandita, partia para a casa de Sri Gangadasa, acompanhado por alguns estudantes, os quais o respeitavam como uma autoridade erudita e se consideravam seus discípulos. Na Assembleia de Gangadas Pandit, o Senhor se ocupava em diversos debates. Muitos estudantes que não faziam parte de seu grupo para o debate e que não se submetiam às suas orientações eram continuamente afrontados e diminuídos por Nimai e seus seguidores. Depois de ter estabelecido seus argumentos no debate, Nimai discutia com seu grupo os pontos colocados por ele, enquanto os outros grupos faziam o mesmo. Quando Murari Gupta, membro de outro grupo, discordava das interpretações de Nimai, ele logo era derrotado pelos contra-argumentos do Senhor. Nimai amarrava seu dote impecavelmente em volta de sua cintura fina e elegante e se sentava em meio aos estudantes com a disposição de um príncipe destemido. A tilaka Vaishnava de polpa de sândalo que decorava sua fronte reluzia com um leve brilho dourado e o conjunto harmonioso de seus dentes era tão brilhante que fazia as mais belas pérolas parecerem velhas e foscas. Agora, com 16 anos, a juventude de Nimai florescia como se na primavera estivesse. Ele era a beleza personificada, e mesmo o Cupido se atraía pela beleza de sua pele clara. O Senhor provocava e perseguia qualquer um que discordasse dele. O Senhor desafiava: quem aqui é erudito o suficiente para refutar meus argumentos? Mesmo sem sequer saberem as regras de Sandhi, alguns tentam explicar os significados dos livros com sua gramática imaginária. Não passam de tolos orgulhosos, incapazes de responderem aos meus argumentos apropriadamente. Tais pessoas estão sempre erradas na explicação que tentam dar às passagens escriturais. Ouvindo essas provocadoras palavras que vibravam como o som metálico da corda de um arco bélico, Murari Gupta não dizia nada, senão que prosseguia com seu trabalho. Nimai, entretanto, não o deixara em paz. Ele implicava com Murari Gupta em toda oportunidade que se lhe fizesse disponível. Mas pelas reações pacíficas de seu querido servo, o Senhor estava, na verdade, muito satisfeito com ele. Uma vez Nimai disse a Murari Gupta: você é um médico védico, por que você estuda gramática aqui? Volte para suas ervas e folhas e vá curar alguma doença. Um livro de gramática sânscrita é muito difícil, eles não falam nada sobre muco, bile ou indigestão. Como você pensa que poderá aprender sânscrito por meio de estudo autônomo? É melhor você ir para casa e tentar curar alguma doença. Murari Gupta, sendo um Amsha Avatara do Sr. Shiva, era naturalmente agressivo e de temperamento inconstante. Ele, no entanto, jamais ficava irado quando na presença de Vishvambara. Em resposta, Murari Gupta disse: ó Brahmana erudito, responda-me uma coisa. Eu vejo como você implica com todos. Por que você é tão arrogante e orgulhoso? Em quais disciplinas você não obteve uma resposta apropriada de minha parte?
Quer a discussão fosse acerca de verbos, astrologia e seus diferentes comentaristas, ou interpretação de versos difíceis, eu respondia a todas as suas questões. Sem nem mesmo me testar com perguntas primeiramente, você já diz: você não sabe nada. Você é um Brahmana santo. Por que então age dessa maneira? O que uma pessoa baixa como eu pode dizer para você? Certo, disse Nimai. Disserte sobre o que foi estudado hoje. Murari Gupta começou sua explicação, mas o senhor a destruiu completamente. Murari Gupta explicou a aula do dia de determinada forma, mas o senhor explicou o mesmo tópico de maneira diferente. Mas, por fim, o senhor, e não seu servo, aceitou a derrota. Pela influência do senhor, Murari Gupta exibiu grande erudição e Nimai ficou imensamente satisfeito com a explicação dada por ele. Assim satisfeito, o senhor colocou suas macias mãos de lótus sobre o corpo de Murari Gupta, que, por tal toque sublime, experimentou inefável bem-aventurança. Nimai não pode ser um habitante ordinário deste mundo material, Murari Gupta pensou consigo mesmo. Como seria possível a um garoto comum possuir tão vasto conhecimento? E além disso, meu corpo provou grande bem-aventurança espiritual pelo simples toque de suas mãos. Acho que eu não devo me sentir envergonhado em estudar sob sua orientação. Afinal, em toda Navadvip não há ninguém inteligente como ele. Então, Murari Gupta, o médico ayurvédico, apresentou ao senhor seu desejo. Ó Vishvambara, por favor, tenho algo a dizer. A partir de agora, sou seu aluno. Tanto o senhor quanto o seu servo ficaram muito felizes em seus corações. O senhor, então, reuniu todos os seus amigos e foi se banhar no Ganges. Já banhados, foram todos para a casa do senhor. Assim, Sri Chaitanya desfrutava de seus passatempos como um estudante. Sri Mukunda Sanjaya é mesmo uma alma muitíssimo afortunada, pois em sua casa o senhor exibiu muitos de seus passatempos estudantis. Além de ele ser pessoalmente muito devotado aos pés de lótus do senhor, seu filho também estudava sob a tutela de Nimai Pandita. Em anexo à casa de Mukunda havia um templo da deusa Durga, e em seu pátio os estudantes se sentavam ao redor do senhor, ocupando todo o espaço do composto. Ali, Chaitanya Mahaprabhu, o melhor dos brahmanas, palestrava. Primeiramente, ele dava diversas explicações e estabelecia muitos argumentos, e logo em seguida refutava tudo o que disse com novos argumentos. Nimai frequentemente criticava outros professores de Navadvip. Uma vez o senhor disse: em Kali Yuga, pessoas que sequer têm um conhecimento fundamental de Sandhi aceitam o título de Bhattacharya. Verei se algum desses Bhattacharyas é capaz de encontrar alguma falha em meus argumentos e explicações. Só assim saberei se são dignos dos grandes títulos, como Bhattacharya e Mishra. Dessa forma, o senhor atuava como um estudante orgulhoso. Nenhum de seus servos podia entender seu humor ou reconhecê-lo como seu adorável Senhor Supremo. Mãe Sati, um dia, notou que seu filho havia se tornado um belo rapaz e então passou a considerar acerca de seu casamento. Residia em Navadvip um piedoso brahmana de nome Vallabhacharya. Ele era tal qual o rei Janaka, o pai de Sita Devi. Sua filha, sob todos os aspectos, era possuidora de uma beleza insuperável. Ela não era outra senão Lakshmi Devi, a deusa da fortuna, e o pai da moça estava conjecturando sobre encontrar um esposo adequado para ela. Certo dia, por arranjo divino, o Sr. Chaitanya se encontrou com essa donzela, Srimati Lakshmi Devi em pessoa, quando ambos estavam indo se banhar no Ganges. Reconhecendo imediatamente sua consorte eterna, o Sr. Chaitanya lhe sorriu docemente. Lakshmi Devi também reconheceu seu eterno Senhor e mentalmente ofereceu orações a seus pés de lótus. Ambos reconheceram a identidade transcendental um do outro e voltaram para casa em grande expectativa transcendental. Quem pode entender tais passatempos sublimes e supramundanos do Senhor Supremo? Naquele mesmo dia, pelo desejo do Senhor, um brahmana chamado Vanamali visitou Satidevi em sua casa.
Após trocarem respeitosos cumprimentos, Mãe Sati honrou o Brahmana, oferecendo-lhe um lugar para se assentar. Vanamalya Acharya perguntou a Mãe Sati: por que a senhora ainda não faz arranjos para o casamento do seu filho? Aqui em Navadvip reside o piedoso Brahmana Vallabhacharya. Ele é puro, está sempre em conformidade com os princípios religiosos, possui um coração nobre e descende de uma respeitável linhagem brahmínica. A filha de Vallabhacharya é tal qual Lakshmi Devi em beleza, caráter exemplar e glória. Se este desejo entrar em seu coração, a senhora pode casar o seu jovem filho com ela. Meu filho é ainda apenas um garoto e ele não tem mais seu pai, Mãe Sati respondeu. É melhor deixá-lo estudar um pouco mais e ficar um pouco mais velho. Aí então eu certamente considerarei sobre seu enlace matrimonial. Esta desempolgada resposta fez com que Vanamalya Acharya fosse embora um tanto desanimado. Todavia, mais uma vez, por arranjo divino, o Brahmana encontrou-se com o Sr. Chaitanya depois de deixar a casa de Sati Devi. Assim que o senhor viu Vanamali, ele o abraçou afetuosamente. Por favor, diga-me quem você acabou de visitar, inquiriu o senhor. Eu fui à sua casa para conversar com sua mãe, Vanamali respondeu. Com ela eu falei sobre o arranjo de seu casamento, mas ela não se agradou ouvindo isso. A razão eu desconheço. O senhor ficou em silêncio ao ouvir essas palavras. Tendo oferecido suas reverências ao Brahmana, ele voltou para casa, sorrindo para si mesmo. Tão logo chegou em casa, com seu semblante sorridente, ele perguntou à sua mãe: o que havia de ruim na proposta de Vanamalya Acharya? Entendendo a insinuação do senhor, Mãe Sati ficou mais do que contente. Ela, no dia seguinte, convidou o Brahmana para ir novamente à sua casa e então conversou com ele. Sati lhe disse: quanto à proposta que você me havia trazido ontem, por favor, faça os arranjos que você tiver em mente. Depois de tocar na poeira dos pés de Mãe Sati em sinal de respeito, o Brahmana foi imediatamente à casa de Vallabhacharya. Vallabhacharya recebeu o Brahmana com todo o respeito e ofereceu a ele um assento honroso. Vanamali disse: por favor, querido Vallabhacharya, ouça minhas palavras. Agora é um momento astrologicamente auspicioso para que você arranje as núpcias de sua filha. Eu encontrei um par adequado para ela. Seu nome é Vishvambara. Ele é filho de Sri Jagannath Mishra e não só é erudito, como é também um oceano de boas qualidades. Sendo ele santo e nobre, Vishvambara certamente seria muito bom para sua filha. Por favor, considere sobre esta possibilidade e então me diga o que sente o seu coração. Diante dessas palavras, Vallabhacharya disse extremamente satisfeito. Apenas através do acúmulo de imensas atividades piedosas poderia uma garota obter tão excelente esposo. O Sr. Krishna estar satisfeito comigo e Lakshmi Devi estar satisfeita com minha filha é a única explicação para que um genro como este venha para minha família. Por favor, veja todos os detalhes envolvidos e proceda sem demora com este arranjo. É-me um tanto constrangedor, mas há algo que tenho a dizer. Eu não tenho condições de dar um dote junto com minha filha. Tudo o que posso dar é minha filha e 5 frutas harataki. Por favor, transmita isso a eles. Harataki. Após ouvir as palavras de concessão de Vallabhacharya, Vanamalya Acharya alegremente fez todos os arranjos. Levando as boas novas, Vallabhacharya disse a Mãe Sati: eles estão de acordo e contentes. Agora temos de escolher o dia e o momento adequado para o casamento, de acordo com os cálculos astrológicos. A notícia se espalhou e todos os parentes e amigos próximos dos noivos ficaram jubilantes e, com grande entusiasmo, ofereceram-se para ajudar nos preparativos. Em meio às festividades, onde dançarinos e músicos profissionais se apresentavam, a cerimônia Adhivasa, que se celebra antes do casamento, foi conduzida em um momento auspicioso. Sacerdotes brahmanas se sentaram nos 4 extremos do espaço do casamento e se puseram a cantar mantras védicos. E no centro, esplêndido como a lua cheia, sentou-se o Sr. Gauranga, o adorno de todo Brahmana. No momento auspicioso calculado,
uma guirlanda de flores fragrantes foi oferecida ao Senhor. Assim, a cerimônia adivasa foi concluída pelos brahmanas das famílias dos noivos. Em seguida, excelentes fragrâncias, polpa de sândalo, especiarias e guirlandas de flores foram presenteadas aos brahmanas, que ficaram muito satisfeitos. Shri Vallabhacharya também esteve presente, observou o ritual adivasa, de acordo com os costumes, e ao fim deixou o local muito feliz. No dia do casamento, o senhor se banhou bem cedo, deu caridade e então, na alvorada, ofereceu oblações a seus antepassados. Ouvia-se no ar uma doce música e também o tilintar dos guizos de tornozelo dos dançarinos. Do ruidoso tumulto de todos falando ao mesmo tempo, às vezes se ouvia: "Ele é como o Deus do amor em pessoa." Os convidados que compareceram eram grandes grupos de mulheres castas, amigos queridos, brahmanas respeitáveis e devotos santos. Presenteando-as com arroz inflado, cachos de banana, sindura e óleos, Mãe Sati mostrou afeição pelas honradas esposas dos homens presentes. Diferentes semideuses, acompanhados de suas esposas, assumiram formas humanas para também presenciarem o casamento do Senhor. Vallabhacharya executava seus muitos deveres ritualísticos com muita satisfação, com uma satisfação sempre crescente. Poucos instantes antes do pôr do sol, Nimai foi para a casa de Vallabhacharya com sua mãe. Vallabhacharya estava acompanhado de muitos parentes e amigos, e quando Nimai e Sati chegaram, todos os convidados sentiram como se estivessem submersos em um oceano de felicidade. Seguindo estritamente as injunções escriturais, enquanto experimentava indescritível alegria em seu íntimo, Vallabhacharya ofereceu muito respeitosamente um assento para seu genro. Finalmente, ele trouxe sua filha Lakshmi Devi, completamente decorada com belíssimos ornamentos, e a presenteou para o Senhor. Enquanto todos cantavam os santos nomes do Senhor Hari, Lakshmi, como reza o costume, foi levantada do chão por seus parentes. Então, Lakshmi circundou o Senhor por 7 vezes e, de mãos postas, ofereceu silenciosa oração ao Senhor Chaitanya. Durante o momento da cerimônia em que o noivo e a noiva trocaram olhares, todos, imensamente jubilantes, derramavam flores sobre o novo casal, que não era outro casal senão Shri Shri Lakshmi Narayana. Aos pés de lótus desse Narayana, que agora aparecia em sua tez dourada, Shri Lakshmi Devi ofereceu uma guirlanda. Assim, como se ela mesma fosse aquelas flores, a filha de Vallabhacharya se rendeu ao Senhor. O único som a se fazer ouvir eram as exclamações de Jaya, Jaya Hari. Nada mais podia ser ouvido. Com Lakshmi a seus pés, o Senhor sentou-se e desfrutou do rosto de sua consorte, nectário como a lua. A beleza jovial do Senhor derrotava o poder de atração do Cupido. Lakshmi agora sentava-se ao lado de Vishvambara. Quem seria capaz de descrever em detalhes o êxtase e a beleza então presentes na casa de Vallabhacharya? Esplêndido como Bhishmadeva, Vallabhacharya sentou-se para entregar sua filha ao Senhor. Vallabhacharya, então, ofereceu Padya aos pés do Senhor, os mesmos pés que são adorados pelos senhores Brahma e Shiva, para que obtenham os poderes necessários para a administração do mundo material. O Senhor estava primorosamente decorado com guirlandas de flores e pasta de sândalo, e suas vestes eram belas e refulgentes. Tendo assim oferecido sua filha ao Senhor, de acordo com as regulações das Escrituras, Vallabhacharya mergulhou seu coração em um oceano de extasiante felicidade. Ao término das demais cerimônias, o Senhor passou a noite ali, na residência de Vallabhacharya. Então, na manhã seguinte, voltou para sua própria casa com Lakshmi Devi. Eles foram carregados sobre um palanquim e pessoas vieram de toda parte para ver o Senhor e sua consorte. Maravilhosamente decorados com flores fragrantes, ornamentos de ouro, coroas e polpa de sândalo, o casal Lakshmi e Narayana exibia uma refulgência transcendental. Todos que viam o casal divino consideravam-se muito afortunados pela oportunidade.
As donzelas, em especial, ficavam atônitas diante da visão tão sublime. Uma moça comentou: por um longo tempo, ela deve ter adorado sincera e devotamente Shiva e Parvati. De outra forma, como seria possível a uma jovem conseguir um esposo como este? Talvez sejam Sati e Indra, ou Rati e o Cupido, sugeriu outra. Eles devem ser Lakshmi Narayana, optou uma terceira. Desfilando belamente sobre o palanquim, parecem Sita e Rama, outras mulheres falaram entre si. Ninguém é capaz de rivalizar a beleza deste casal. Desta forma, as mulheres e moças ofereciam diferentes opiniões enquanto viam, em um misto de alegria e fascínio, o casal supremo. Ao entardecer, em meio a interjeições de felicidade, risos e música, o Senhor levou sua amada para casa. Então, Mãe Sati e outras brahmanes, aguardando do lado de fora, conduziam os recém-casados para o interior da casa. Desfrutando de uma felicidade sem limites, Sati Devi movimentava-se de um lado para o outro, distribuindo a todos dinheiro, vestes e palavras agradáveis. Qualquer um que ouça com devoção a esta narrativa do casamento do Senhor, certamente será capaz de desatar os nós do condicionamento material. Agora que Lakshmi Devi estava ao lado do Sr. Narayana, na posição que lhe é cabida, a casa de Sati carregava uma nova refulgência espiritual. Sati não era capaz de entender a extraordinária luminosidade que agora se fazia continuamente presente em sua casa, tanto dentro como do lado de fora. Algumas vezes ela via uma luz muito brilhante ao lado do seu filho, mas quando olhava novamente não via mais nada. Em outros momentos, ela sentia a fragrância que carregavam as flores de lótus, e isso sempre a deixava impressionada. Ela frequentemente se indagava acerca da origem de tudo aquilo. Eu acho que sei a razão para estes eventos incomuns, ela pensou consigo mesma. Minha nora deve ser uma encarnação de Lakshmi Devi. Somente isso pode explicar as luzes e o aroma de lótus. Somente isso pode explicar o desaparecimento de nosso sofrimento e pobreza. Eu apenas não sei por que Lakshmi se tornou minha nora e decidiu viver em minha casa. Mãe Sati considerava diferentes teorias para tentar explicar o que acontecia. No entanto, ela não podia entender a verdade, pois o Sr. Chaitanya ainda não havia revelado sua identidade original e absoluta. Quem é capaz de compreender os desejos do Senhor? Como e quando o Senhor desejará revelar abertamente seus passatempos? Se o Senhor não revela essas verdades esotéricas, então nem mesmo Lakshmi Devi é capaz de compreendê-las. Os Vedas, Puranas e todas as escrituras repetem a mesma máxima: ninguém é capaz de conhecer a verdade absoluta, o Senhor Supremo, sem receber sua misericórdia. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Então, assim termina o 10º capítulo do Sri Chaitanya Bhagavat, Sri Lakshmi Priya Parinaya Vardhana, a descrição do enlace matrimonial com Sri Lakshmi Priya. Comentar algo para mim? Então, vamos continuar. Capítulo 11 do Sri Chaitanya Bhagavat, de Srila Vrindavan Das Thakur. Srimad Ishvarapuri Milana, o encontro com o magnânimo Ishvarapuri. Todas as glórias ao Senhor Sri Gaurachandra, o Senhor de todos os senhores, cujo centro da juventude foram os estudos. Embora em Navadvip, o Senhor Supremo manteve oculta sua identidade verdadeira. O Sr. Chaitanya, o melhor dos Brahmanas, não conhecia nada além de seus livros. Em poder de atração, a graciosidade de sua juventude derrotava a de milhões e milhões de cupidos. Cada parte de seu corpo transcendental trazia a perfeição da beleza. Seus braços se estendiam até seus joelhos, e seus olhos extraordinários eram como pétalas de lótus.
Seus atrativos lábios eram vermelhos como se estivessem mascando nozes de Bétel, e ele sempre se vestia com tecidos finos e majestosos. Sempre bem disposto e sorridente, ele caminhava com seus colegas e discípulos e os entretinha com suas brincadeiras espirituosas. Tendo-os atraído por sua força e inteligência superiores, o Senhor se fez líder natural daqueles garotos. Ele caminhava por toda Navadvip, carregando seus livros como se segurasse a própria deusa Sarasvati, a deusa do conhecimento, na palma de sua mão. Algo nada extraordinário para ele, que é o Senhor Supremo de toda a manifestação cósmica. Nenhum outro pandita em Navadvip ousava procurar falhas em suas dissertações. Somente o mais piedoso e afortunado de todos os brahmanas, Ganga Das Pandit, era capaz de discutir com o Senhor. Quando os trabalhadores fruitivos viam o Senhor, eles declaravam maravilhados: Jaya, Jaya, como poderia a pobreza ou alguma miséria tocar os pais que possuem esse garoto como filho? As mulheres o viam como o mais atrativo, como se fosse o Cupido em pessoa. Mas quando o viam os ateístas e blasfemadores, ele era assustador, como a morte personificada. Os panditas estavam convencidos de que Brihaspati, o mais versado sacerdote dos semideuses, havia agora nascido na terra. Assim, seguindo seus corações, todos viam o Senhor de diferentes maneiras. Quando os Vaishnavas viam o Senhor, um misto de alegria e tristeza adentrava seus corações, pois eles estavam seriamente preocupados com Nimai e seu comportamento. A beleza de seu corpo é imensamente gloriosa, certamente, eles diziam, mas ele não revela nenhuma atração pelo Sr. Krishna. Assim, o que serão todos esses estudos e erudição para ele, senão uma grande perda de tempo? Muitos, embora vissem o Senhor Supremo diante deles, os Vaishnavas não podiam reconhecê-lo, devido à atuação da potência Yogamaya do Senhor. Ao se encontrarem com o Senhor, alguns Vaishnavas lhe disseram: qual o benefício de despender tanto tempo e energia com conhecimentos materiais? Ouvindo as preocupadas palavras de seus servos, o Senhor lhes sorriu e disse: sou certamente muito afortunado por ter vocês a me instruírem a aceitar o caminho do serviço devocional. Estas são algumas das trocas de sentimentos amorosos entre o Senhor Supremo e seus devotos. Se nem mesmo seus devotos puderam reconhecê-lo enquanto ele revelava seus passatempos no humor de um estudante erudito, certamente não havia nenhuma chance para os homens ordinários. Navadvip, nesses dias, era a capital do conhecimento, e estudantes e eruditos iam de todas as 4 direções para poderem provar o néctar de estudar. Haviam muitos Vaishnavas puros entre eles, a maior parte vinda de Chattagrama. Em Navadvip, eles se reuniam em um local recluso à beira do Ganges. Todos esses devotos Vaishnavas nasceram na terra segundo o desejo do Senhor e apareciam agora em Navadvip pela mesma razão. Tendo rejeitado todos os prazeres materiais, a beleza dos pés de lótus do Senhor Krishna era o único apego deles todos. Eles se encontravam diariamente e estudavam juntos ou sozinhos. Alheios à ansiedade da vida materialista, em seu local recluso, discutiam os passatempos do Senhor Govinda. O grande devoto Mukunda Das era especialmente querido a todos os devotos, pois, cantando com sua melodiosa voz, tinha ele o poder de derreter o coração de todos. Com a proximidade do entardecer, os devotos se reuniam na casa de Shri Advaita. Mukunda, dando início ao cantar de canções devocionais, os devotos perdiam toda a compostura. Enquanto alguns choravam, parte deles começava a rir muito sonoramente. Alguns se entregavam à dança e outros rolavam no chão. Em grande êxtase, alguns não conseguiam manter suas roupas. Alguns exclamavam interjeições de êxtase da mesma forma como que rugem os leões, e outros davam cuidadosos tapas nas costas de outros devotos. Outros ainda apenas se agarravam aos pés de Shri Mukunda Das. Todo o local transformava-se em um ambiente da mais elevada bem-aventurança,
e os devotos desconheciam qualquer coisa como tristeza ou sofrimento. Em seu coração, o Senhor estava muito satisfeito com Mukunda. Sempre que via o grande devoto, o Senhor corria e o parava. Nimai apresentava a Mukunda vários problemas de filosofia e lógica, e Mukunda tentava explicá-los com grande determinação. O Senhor, no entanto, logo dizia que seus argumentos estavam completamente errados, e uma discussão era inevitavelmente iniciada. Pelo poder a ele concedido pelo Senhor, Mukunda era um grande pandita. Para aprazer ao Senhor, Mukunda apresentava muitos argumentos para defender suas ideias. Naturalmente consciente de seu devoto, o Senhor desfrutava desses debates com Mukunda, dos quais sempre saía vitorioso. Quando ele via Shrivasa e outros devotos, o Senhor os desafiava com artifícios de lógica. Não querendo desperdiçar seu tempo com o inútil malabarismo verbal de Nimai, eles estavam sempre fugindo do Senhor. Estavam completamente imersos no amor a Krishna. Estando completamente imersos no amor a Krishna, os Vaishnavas eram completamente desapegados dos prazeres materiais. Tendo provado o gosto dos tópicos conscientes de Krishna, não tinham interesse em nenhum outro tipo de conversa. Eles não queriam discutir lógica sofista e outros tópicos materialistas com Nimai. O único resultado disso eram serem zombados por Nimai ao fim, quando já não mais conseguiam responder-lhe apropriadamente. Se vissem de longe o Senhor, os devotos mudavam de direção com medo de suas perguntas complicadas. Os devotos desfrutavam unicamente de tópicos conscientes de Krishna, mas Nimai só lhes indagava sobre questões de lógica e outros assuntos materiais. Um dia, decorado com as insígnias do orgulho e da arrogância, o Senhor descia a principal rua de Navadvip com seus estudantes. Indo em direção ao Ganges para seu banho diário, Mukunda descia a mesma rua em sentido contrário ao de Nimai. Ao ver o Senhor a certa distância, ele imediatamente desviou sua rota e fugiu, tentando se esconder. Vendo isto, o Senhor perguntou a Govinda Das: por que aquele sujeito deu meia volta ao me ver? Querido Brahmana erudito, eu não sei a razão para isso, respondeu Govinda. Talvez ele tenha algum a fazer pendente. Eu sei a razão para ele ter fugido de mim, disse então o Senhor. Ele não gosta de conversar sobre assuntos mundanos. Enquanto aquele rapaz estuda somente as escrituras devocionais dos Vaishnavas, eu falo apenas de astrologia, lógica e gramática. Eu nunca falo de Krishna. É este o motivo para ele me evitar. Usando palavras árduas, o Senhor às vezes fingia difamar Mukunda, mas ele estava, na verdade, muito satisfeito com seu devoto. Tudo bem, Mukunda, o Senhor disse rindo. Veremos por quanto tempo você pode me evitar. Daqui a alguns dias você verá o grande Vaishnava que sou. Eu me tornarei um Vaishnava tão grandioso que até mesmo Brahma e Shiva irão à minha casa buscando minha companhia. Voltando-se para seus estudantes ao seu redor, o Senhor disse: meus irmãos, guardem minhas palavras, eu irei me tornar o mais famoso dos Vaishnavas. Mesmo aqueles que agora me evitam irão cantar minhas glórias. Depois de pronunciar essas palavras, o Senhor apenas sorriu. Acompanhado de seus estudantes, ele voltou para casa. Como um homem poderia apreciar tais passatempos aprazíveis do Senhor Vishvambara, sem ele mesmo os revelar em seu coração? Havia alguns devotos em Nadia, portanto. Todos os demais habitantes de Nadia, porém, estavam buscando insanamente pelo prazer derivado de riquezas, filhos e propriedades materiais. E outras propriedades materiais. Quando ouviam o cantar dos santos nomes, essas pessoas blasfemavam os devotos, dizendo: essa gente canta apenas com a esperança de encher suas barrigas. Outros ateístas comentavam: essas pessoas ignoram o estudo filosófico e especulativo, e como exibicionistas colocam-se a dançar pelas ruas. Por que diabos fazem isso? Eu já li o Srimad Bhagavatam muitas vezes, começava outro, e nunca encontrei nenhum verso dizendo deve-se dançar e chorar.
Quando Shrivas Pandita e seus 3 irmãos se encontram, é-me impossível cochilar após minha agradável refeição. Não há mérito piedoso em cantar o nome de Krishna suavemente, porque essa gente canta, dança e grita. Sempre que viam os Vaishnavas, os ateístas e ofensores proferiam esse tipo de blasfêmia. Lamentando o estado em que as pessoas em geral se encontravam, os devotos do Senhor exclamavam o nome de Krishna e então choravam. Ó Senhor, quanto tempo se esperará antes que este sofrimento seja erradicado do mundo? Eles oravam. Querido Krishna, por favor, apareça neste mundo pecaminoso. Na casa de Advaita, os Vaishnavas lhe descreviam os insultos que haviam recebido da comunidade de Navadvip. Sendo Advaitacharya Prabhu incapaz de tolerar as ofensas aos devotos, ele ficava tão irado quanto o Sr. Shiva em pessoa. Ele rugia furiosamente: eu destruirei a todos. Carregando seu disco, meu senhor muito em breve aparecerá aqui. Então todos verão o que acontecerá com Nadia. Eu irei reportar ao meu Senhor Supremo todas essas ofensas. Então todos conhecerão este Advaita como o servo do Sr. Krishna. Meus irmãos queridos, por favor, tenham apenas um pouco mais de paciência e vocês logo verão com seus próprios olhos o Sr. Krishna desfrutando de seus passatempos extraordinários. As encorajadoras palavras de Advaitacharya suscitaram nova vida em seus corações. Esquecendo todo o sofrimento, os Vaishnavas começaram a cantar os santos nomes do Senhor. Acompanhados por Sri Advaita, os devotos cantaram o todo auspicioso nome do Sr. Krishna e foram sublimamente intoxicados por tal doce vibração. Enquanto provavam arrepios em razão do êxtase do cantar, os cáusticos comentários dos ateístas desvaneciam gradual e rapidamente. Nimai Pandit continuava alegremente absorto em seus estudos. Ele era uma fonte de constante prazer para a mãe Sati. Nesse contexto, Sri Ishvarapuri, humildemente vestido como um sannyasi, Ekadandi, chegou a Navadvip. Ele era uma personalidade magnânima. Sempre absorto estava ele em provar o néctar do amor de Krishna. Ele era extremamente querido ao Senhor e muito misericordioso e compassivo para com todos. Devido às suas vestes simples, ninguém pôde entender quem ele era. Um dia, por arranjo divino, o santo foi até a casa de Advaita Prabhu. Naquele momento, o Sr. Advaita estava sentado no quintal de sua casa, absorto em sentimentos devocionais. Ishvarapuri então se aproximou e se sentou humildemente diante de Advaitacharya. A pureza de um Vaishnava o dota de uma refulgência inconfundível. Um Vaishnava verdadeiro, portanto, não pode esconder sua identidade de outro Vaishnava verdadeiro. Advaita Prabhu imediatamente entendeu que o sannyasi à sua frente não era um sannyasi ordinário. Advaita olhou fixamente para Ishvarapuri, certo de que ele era um devoto puro. Por fim, Acharya Prabhu respeitosamente direcionou-lhe a palavra. Querido filho, quem é você? Meu coração acredita que você é um sannyasi Vaishnava. Eu sou o pior dos Shudras, Ishvarapuri respondeu. Eu vim aqui apenas para ver seus pés. Mukunda também pôde reconhecer Ishvarachandra como um devoto Vaishnava puro, e tamanho foi o enlevo que sua voz irrompeu no cantar de versos devocionais. Ao ouvir Mukunda cantar, Ishvarapuri imediatamente caiu ao chão. Não havia fim para as lágrimas que escorriam de seu rosto. Repetidamente, ele era mergulhado em uma enchente de amor espiritual. Advaitacharya, mais sóbrio, rapidamente pegou Ishvarachandra em seu colo, mas tão logo foi lavado pelas lágrimas do santo, também foi arrebatado pelo descontrole das emoções espirituais. Inspirado pela devoção dos dois, Mukunda cantava um verso após o outro. Todos os Vaishnavas reunidos na casa de Advaita
ficaram maravilhados com aquela exibição de intensas emoções espirituais. E no íntimo de cada um deles, um prazer inigualável nasceu. Posteriormente, quando os devotos realizaram estarem na presença do magnânimo Sri Ishvarapuri, em grande euforia, deram início a um kirtana espontâneo. Caminhando com essa humildade por Navadvip, os materialistas não podiam entender as glórias de Ishvarapuri. Um dia, quando estava voltando para casa, após lecionar para alguns de seus estudantes, o Sr. Gauranga, por arranjo divino, encontrou-se com Ishvarachandra Puri, a quem ofereceu referências de imediato. A beleza do Sr. Chaitanya é impossível de ser descrita, mesmo por meio de infinitas comparações. Ele é a origem e o reservatório de todas as virtudes. Embora ninguém soubesse o que se encontrava em seu coração, todos tratavam Vishvambara com admiração e respeito. De todas as perspectivas, ele era perfeito. Lançando seu olhar sobre o Senhor, Ishvarapuri imediatamente pôde entender que Nimai era uma pessoa transcendental, sublime e distinta. Qual é o seu nome, ó Brahmana erudito? Perguntou Shri Puri. Que livro é este que você carrega? O que você leciona? E onde você reside? Os estudantes que estavam com Nimai apresentaram-no a Sri Ishvarachandra, que exclamou com afeição: Ah, então é você, o Nimai Pandita. O Senhor o convidou a aceitar Prasadam em sua casa, o que Ishvarapuri aceitou com visível satisfação. Satyadevi preparou um grande banquete e o ofereceu ao Senhor Krishna. Shri Puri aceitou os remanentes e, em seguida, sentou-se na sala, que era um templo do Sr. Vishnu. Todos sugeriram que ele palestrasse sobre o Sr. Krishna. Assim ele o fez, mas, em dado momento, arrebatado por emoções estáticas de amor pelo Supremo, ele não mais foi capaz de falar. Vendo aquele profuso fluir de nectário amor espiritual, o Sr. Chaitanya e todos ali experimentaram extraordinário prazer. Ishvarapuri, contudo, nunca manifestava esses sintomas de amor quando na presença de materialistas. Por 7 meses, Ishvarapuri permaneceu em Navadvip, mais precisamente na casa de Gopinath Acharya. Os Vaishnavas estavam jubilantes com a associação de Ishvarapuri. E mesmo o Sr. Chaitanya o visitava diariamente. Em razão de seu amor pelo Sr. Krishna, Gadadhar Pandit também era um membro muito amado da comunidade de Vaishnavas. Gadadhar era completamente desapegado e avesso à vida material desde sua infância. Ishvarapuri tinha um apreço muito especial por ele. Em sua companhia, Shri Puri lia o Krishna Lilamrita, livro de sua própria autoria. Todas as noites, Ishvarapuri lia e explicava seus versos, e todas as noites, após lecionar, o Sr. Chaitanya ia visitar o santo. Ishvarapuri ficava sempre muito contente ao vê-lo. Embora não soubesse que Nimai era a suprema personalidade de Deus, sua afeição pelo jovem não conhecia limites. Sorrindo, Shri Ishvarapuri lhe disse: Eu escrevi um livro sobre os passatempos do Sr. Krishna. Como sei que você é um grande pandita, eu ficaria muito contente caso você o estudasse e me reportasse os erros nele. Estas são palavras de um devoto puro a descrever o Sr. Krishna, respondeu Nimai. Apenas um grande ofensor pecaminoso encontraria alguma falha nelas. O devoto nunca escreve caprichosamente, baseando-se simplesmente em sua imaginação ou em sua opinião pessoal. Seus poemas, portanto, sempre a descreverem as conclusões escriturais, são muito queridos ao Sr. Krishna. Quando dirigindo palavras respeitosas à deidade no templo, uma pessoa ignorante talvez cometa algum desvio gramatical, enquanto um erudito se dirige ao Senhor de acordo com a norma da língua. Quanto a Krishna, ele aceita a homenagem de ambos. Isto é descrito no seguinte verso:
Uma pessoa iletrada talvez diga Vishnaya, e uma pessoa culta talvez diga Vishnave. Mas o Sr. Krishna, estando interessado apenas no amor de seus devotos, aceita da mesma forma ambas as orações. Errado está quem procura por erros nas palavras de um devoto puro, pois Krishna fica simplesmente, plenamente satisfeito ao ser descrito por esse devoto puro. Qualquer verso que você tenha escrito é uma expressão de amor espiritual por Krishna, de seu amor espiritual por Krishna. Quem ousaria buscar por erros nisso? Enquanto ouvia a resposta de Nimai, Ishvarachandra Puri sentiu como se néctar estivesse sendo derramado por sobre o seu corpo. Ele, no entanto, insistiu: eu sei que seus olhos não buscam por defeitos, mas é provável que haja muitas falhas na composição de minha obra. Por favor, reporte-os para mim. Todos os dias o Senhor visitava Ishvarapuri. Na presença dos demais devotos, eles liam o Krishna Lilamrita e conversavam por uma ou 2 horas. Um dia, enquanto ouvia os versos de Ishvarapuri, o Sr. Chaitanya encontrou um erro. Ele sorriu e disse: o uso dessa raiz verbal não está correto. Deve-se usar um verbo diferente, pois Atmanepada, como você usou, não é possível. Após dar sua sugestão, Nimai voltou para casa. Ishvarapuri era adicto aos estudos, versado em todo tipo de livro, inclusive gramaticais e de outros assuntos materiais. Depois que Nimai havia ido embora, Ishvarapuri considerou seu comentário de vários ângulos, comparando-o com diferentes escrituras e conclusões gramaticais. Ele concluiu que o verbo era sim Atmanepada. Quando o senhor chegou à casa de Gopinathacharya no dia seguinte, Ishvarapuri apresentou sua conclusão a ele. O radical que você considerou errado está correto do modo que usei. De fato, não é preciso mudá-lo para Parashmaipada, como você sugeriu. Nimai desfrutou imensamente ser derrotado por seu devoto e assumiu que era Ishvarapuri quem estava certo. O Senhor age sempre de forma a aumentar o nome e a glória de seus servos. Esta sua postura magnânima é confirmada por todas as escrituras védicas. Tendo desfrutado de cada instante de sua associação com o Sr. Chaitanya, ocupando-se em discussões e debates nectários, Ishvarapuri deixou Navadvip. O santo era incapaz de permanecer por muito tempo em um mesmo local, devido ao desassossego do devocional amor estático que dançava em seu coração. Assim, ele viajava, purificando todo lugar que visitasse. Todo aquele que é afortunado o suficiente para ouvir esses maravilhosos eventos envolvendo Ishvarapuri é imediatamente transportado para aquele lugar onde os pés de lótus do Sr. Krishna estão eternamente oferecendo refúgio e misericórdia. O intenso amor espiritual presente no corpo de Shri Ishvarapuri veio do corpo de seu mestre, Shri Madhavendra Puri. Esta é a explicação. E foi pela misericórdia de Krishna que Ishvarapuri pôde encontrar-se com seu mestre e receber tal amor. Sem nenhum impedimento, Ishvarapuri seguiu viajando e purificando diferentes localidades. Os senhores Chaitanya e Nityananda são minha vida e alma. Eu, Vrindavan Das, ofereço minha humilde canção a seus pés de lótus. Então, assim termina o 11º capítulo do Sri Chaitanya Bhagavat, Srimad Ishvarapuri Milana, o encontro com o magnânimo Ishvarapuri. Vamos parar por aqui. Hoje é o dia transcendental do aparecimento de Srila Charanga Goswami Maharaj, o irmão espiritual de Srila Sundar Maharaj, discípulo de Srila Bhaktisiddhanta. Então, é auspicioso nós lermos alguma coisa sobre a vida dele. Você está sem o celular aí, né? Estou sem o celular. Quer que eu leia? Deixa eu pegar aqui. Tem um Pranamantra que Srila Govindana Maharaj fez para ele. E tem uma descrição aqui também.
Então, dia transcendental do aparecimento de Srila Bhakti Charanga Goswami Maharaj Ki Jai. Então, hoje no calendário, Krishna Sashti, aparição de Tridandi Swami Srimad Bhakti Charanga Goswami Maharaj, um grande discípulo proeminente de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada e um discípulo sannyasi de Srila Bhakti Rakak Siddhardev Goswami Maharaj. Sua divina graça, Om Vishnupad Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. Abre aspas. Mesmo que você não saiba nada sobre o Vaishnava mencionado no calendário, você ainda deve dar a ele Jai nesse dia. Devemos sempre lembrar os dias de desaparecimento e aparecimento de todos os Vaishnavas. Se pudermos nos lembrar dessas personalidades, dessas grandes almas, isso trará um grande benefício para a nossa vida espiritual. Devemos sempre verificar o calendário. E quando vemos algumas datas mencionadas lá, mesmo que não saibamos nada sobre o Vaishnava ou eventos mencionados lá, podemos pelo menos dar Jai a eles. Isso também traz algum bom sukriti, alguma purificação para nós. Ver o calendário e anotar os nomes dos devotos de manhã cedo, desde o início do dia, é muito bom para todos os devotos. Acorde, olhe para o calendário e dê Jaya a seu Guru e Vaishnavas. Sempre preste reverência ao seu Guru e Vaishnavas quando você acordar de manhã. Sempre dê a eles Jaya. Sempre mantenha a fé e mostre respeito a eles. Sempre veja o calendário. De quem é o dia de aparecimento, de quem é o dia de desaparecimento. Mesmo que você não possa fazer um festival, pelo menos você pode dar a eles Jaya. Isso lhe trará benefícios. Quando você der Jaya a seu Guru e Vaishnavas, isso trará para você Sukriti. Por exemplo, hoje é o dia do desaparecimento de um Vaishnava. Dê Jaya a ele, lembre-se dele. Devemos sempre lembrar as palavras dos Vaishnavas. Se eu me lembrar das palavras dos Vaishnavas, recebo algum benefício, algum depósito por meio disso. Fecha aspas. Sobre Srila Bhakti Charanga Goswami Maharaj. Então, o Pranam Mantra, né, que, como Damodara Prabhu disse, foi feito por Srila Govinda Maharaj. Então, o Pranam Mantra diz: Divyan Dirga Bujaravinda Nayanam Sarasvatam Sundaram Tejodipta Vapur Budhaika Surdram Budhaika Suhridam Karbura Garvapaham Pasandashura Chanda Danda Dalanam Dambhadri Dambholikam Vande Vandya Kulabja Bhaskara Vibhum Charanga Goswaminam. Composto por Srila Bhakti Sundara Govinda Deva Goswami Maharaj. Tradução: ofereço minha reverência ao belo seguidor de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, Srimad Bhakti Charanga Goswami Maharaj. Ele tem uma forma radiante, braços longos e olhos de lótus. Ele esmaga o orgulho dos perversos e esmaga a opressão cruel dos hereges e demônios. Ele é como um raio na montanha da hipocrisia. Ele é o único amigo da inteligência e um sol brilhante acima do lótus da aristocracia. Agora, uma fala de... Essa próxima fala... Eu leio todo o texto abaixo, Prabhu? Acho que está aqui, sim. A próxima fala é de Srila Bhakti Nirmala Acharya Maharaj. Você deve saber quem é Om Vishnupada Srila Bhakti Charanga Goswami Maharaj e qual é a nossa conexão e relacionamento com ele. Você deve se lembrar dessa conexão, porque sem o conhecimento do relacionamento, Sambandha Jnana, você não desenvolverá nem o conhecimento de Abhideya, meta, nem o conhecimento de Prayodhana, meio para atingir a meta. Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj era um discípulo proeminente de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur. Seu nome Brahmachari era Shri Aprakrita Prabhu. Quando Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur entrou em seus passatempos eternos, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj, na época Aprakrita Prabhu, pregador Brahmachari, muito sênior, voltou para sua casa em grande angústia.
Seu local de nascimento é em uma vila chamada Patrasair. Nosso templo de Betur fica próximo de lá. Depois de algum tempo, Srila Sridhar Goswami Maharaj veio a Shri Aprakrita Prabhu e disse: Prabhu, você está vivendo uma vida familiar agora. Deixe estar. Mas se você ficar aqui, quem pregará a concepção de Mahaprabhu e Srila Prabhupada neste mundo? Você tem tanta qualificação para o serviço e pregação. Você deve voltar. Então, Srila Aprakrita Prabhu disse: se você me der sannyas, então deixarei minha casa e minha família e voltarei. Srila Sridhar Maharaj deu a ele sannyas e o nome de Bhakti Saranga Goswami Maharaj. A partir dessa época, ele voltou aos seus serviços de pregação. Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj começou a pregar em vários lugares, tentando cumprir o desejo sincero de Srila Prabhupada de espalhar a consciência de Krishna por todo o mundo. Srila Goswami Maharaj foi até Londres, onde continuou pregando e, eventualmente, depois de muito esforço e tendo tolerado muita austeridade, conseguiu abrir um pequeno centro. Ele também tem um templo em Calcutá, Jalpaiguri e outros lugares. Em sua vida, Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj estabeleceu 24 centros em vários lugares. Entre eles está um templo em Imlitala, Vrindavan, onde Krishna estava sentado quando decidiu que roubaria o coração e a auréola de Radharani e apareceria como Gauranga Mahaprabhu. Srila Bhakti Saranga Goswami Maharaj sempre ajudou o nosso Sri Chaitanya Sarasvati Mata de várias maneiras, especialmente durante o Parikrama. Mais tarde, ele finalmente estabeleceu este templo aqui, no local onde ocorreu o primeiro encontro de Shri Shri Gaura Nityananda Prabhu. Srila Sridhar Maharaj veio aqui junto com Srila Goswami Maharaj para ver a terra, e ele deu muitos conselhos a Srila Goswami Maharaj sobre qual tipo de templo fazer, sobre o tamanho de um Nath Mandir, etc. Depois de receber sannyas em 1940, ele sempre manteve contato com Srila Sridhar Maharaj. Nosso Srila Gurudev, Om Vishnupad Srila Bhakti Sundara Govindadev Goswami Maharaj, uma vez disse: certa vez, Srila Goswami Maharaj deu uma palestra muito especial. Ele explicou que ele e outros grandes pregadores estavam ativos em todas as direções, mas todos esperaram para ver o que Srila Sridhar Maharaj pensava sobre a qualidade de seu estilo de pregação. Ele usou a frase Shimha Avalokana, o olhar de leão, dizendo: estamos pregando em todo o mundo, mas de vez em quando olhamos para trás para ver se Srila Sridhar Maharaj está feliz com nossas atividades de pregação. Shimha Avalokana significa que quando um leão percorre uma certa distância, ele para e olha para trás para verificar o ambiente. Depois avança, depois olha novamente para trás e assim por diante. Desta forma, Srila Goswami Maharaj descreveu como todos os pregadores repetidamente olhavam para Srila Guru Maharaj para ver se sua pregação tinha sua aprovação. Srila Goswami Maharaj era o discípulo mais querido de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Goswami Thakur. Srila Sarasvati Thakur dependia de seu serviço. Ao mesmo tempo, embora Srila Goswami Maharaj assumisse uma posição única na missão Gaudiya, ele era muito afetuoso com nosso Srila Guru Maharaj. Eu nunca ouvi ir contra qualquer decisão de nosso Guru Maharaj. Podemos dizer que ele seguiu quase cegamente qualquer coisa que Guru Maharaj dissesse. Mas ele não era cego, ele tinha muita fé em Guru Maharaj. Além disso, um ano, durante a circunvolução de Vrindavan, Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj pessoalmente adorou Srila Sridhar Maharaj com 108 lâmpadas, incenso e todas as parafernálias, por ocasião do dia do aparecimento de Srila Sridhar Maharaj. Srila Goswami Maharaj desempenhou esta função, acompanhado por muitos de seus discípulos e outros irmãos espirituais. Srila Sridhar Dev Goswami Maharaj era irmão espiritual e sannyas guru de Srila Bhaktisaranga Goswami Maharaj, mas é notável o tipo de respeito que ele tinha por Srila Guru Maharaj. Todos os anos, os discípulos de Srila Goswami Maharaj organizavam uma excelente celebração de Vyasa Puja no dia do aparecimento de Srila Goswami Maharaj. E Srila Goswami Maharaj ia pessoalmente ao Sri Chaitanya Sarasvati Mata para convidar Srila Sridhar Maharaj para vir ao seu templo naquele dia. Srila Sridhar Maharaj normalmente não ia a outros templos.
mas sempre vinha ao templo de Srila Goswami Maharaj, este mesmo templo onde estamos sentados agora. Srila Goswami Maharaj não apenas convidou o Srila Guru Maharaj, ele daria quaisquer apresentações, quaisquer doações ou presentes que tivesse recebido de seus discípulos naquele dia para seu sannyas guru, Srila Siddhardev Goswami Maharaj. Um ano mostrando um passatempo de mal-estar, Srila Siddhardev Goswami Maharaj não pôde vir ao festival em homenagem à aparição de Srila Goswami Maharaj. E naquele dia, Srila Goswami Maharaj disse: Srila Siddhardev Maharaj tem vindo todos os anos e estou ganhando mais um ano de vida, mas como ele não pôde vir este ano, acho que não estarei vivo no ano que vem. E foi isso que aconteceu. Alguns meses depois, em 26 de maio de 1964, Srila Goswami Maharaj entrou em seus passatempos eternos. Depois dele, o acharya do templo foi Srila Bhakti Suhrit Akinchan Goswami Maharaj. Ele amava muito o seu Srila Gurudev. Em 1995, quando estávamos celebrando um grande festival em homenagem ao centenário de Srila Siddhardev Goswami Maharaj, Srila Gurudev ordenou Srila Bhakti Suhrit Akinchan Goswami Maharaj e Srila Bhakti Kumudchanta Goswami Maharaj queriam vir. Então ele ordenou a mim, né? Seria a tradução correta. Srila Bhakti Suhrit Akinchan Goswami Maharaj e Srila Bhakti Kumudchanta Goswami Maharaj queriam vir. Então vá para Mayapur e traga-os aqui. Peguei um motorista e trouxe Srila Shanta Maharaj e Srila Akinchan Maharaj ao nosso templo no carro do embaixador, aquele que ainda está guardado em nosso templo em Navadu. Então essas foram as palavras de Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj em Sri Navadvipdam Mahatmya Muktamala. Jaya Srila Bhakti Nirmal Acharya Maharaj ki Jaya Srila, vamos falar corretamente, Bhakti Sharanga Goswami Maharaj ki Jaya. Esse livro que você escreveu aqui é o livro de Sri Acharya Maharaj, ele falou que a gente tinha que traduzir ele porque são os passatempos em Navadvipa, né? Yeah. Ele comentou os passatempos do livro de Srila Bhaktivinoda Thakur e ele fez esse livro. Então vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai, e aí eu vejo quem está conosco aqui na transmissão. Página 60. Hariharaya Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhavaya Keshavaya Nama Gopala Govindaram Shrimad Sundara Giridhari Gopinatha Madara Mohana Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhakta Vrinda Jaya Rupa Sanatana Taragunata Jai Jiva Gopala Bhatta Dasaragunata Jai Jai Puri Charana Vandana Jai Jai Puri Charana Vandana Jaha Hoite Vignana Sadishta Purana Jaha Hoite Vignana Jai Jai Jamu Itaranasa Jai Jai Jamu Itaranasa Sabara Padareno Mora Panchagrasa Sabara Padareno Mora Charana Sevi Bhakta Srivasa Charana Sevi Bhakta Srivasa
Nós temos conosco hoje aqui a Shri Martin Devidasi, o Ishan Krishna Prabhu, deixa-me ver quem mais, Djalma Sérgio também conosco, a Marine Devidasi, Sheldon Randall, a Yara Ortiz da Silva também aqui conosco, a Dirce Aires, minha prima, também assim conosco, que eu vejo aqui no aparelho são esses. Eu vou ver no outro aparelho, mas enquanto isso eu agradeço a presença de todos nesse dia tão especial do aparecimento de Srila Bhakti Charanga Goswami Maharaj, o irmão espiritual de Srila Siddhar Maharaj e discípulo sannyasi dele. E hoje também lemos sobre o casamento de Lakshmi Priya Devi com Mahaprabhu e também
os passatempos de Mahaprabhu com Isvarapuri. Deixe-me ver quem mais está aqui. São essas pessoas mesmo, então, uma boa noite e até amanhã às 7 horas com Mangal